Vamos mudar de assunto. Essa semana, a Câmara dos Deputados se prepara para discutir proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso, conhecida como a 6x1. A repórter Camila Xavier é quem traz os detalhes. Camila, muito boa tarde. Conta pra gente, tem novidade da escala 6x1? Muito boa tarde, Neila. Sim, essa semana a previsão é de que seja destravado esse debate, que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, dê início a uma série de debates que serão feitos para justamente dar continuidade nesse assunto, né? Começar a ouvir pessoas que são essenciais para essa matéria, para que assim o projeto possa amadurecer e aí ser votado. O relator dessa matéria, o deputado Paulo Aze, propôs pelo menos 4 audiências públicas e a previsão é de que a primeira delas aconteça amanhã, às 14 horas, na qual será ouvido o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar justamente sobre essa questão da 6x1, do fim da 6x1, quais seriam os impactos disso, o que o Ministério vem prevendo em relação a isso. Então, essa vai ser a primeira audiência pública prevista dentro do que o relator Paulo Aze desenhou para dar continuidade nesse debate. Também deve ser ouvido o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma outra audiência, e também o relator, o Paulo Aze, previu ouvir tanto entidades sindicais, representantes dos trabalhadores, quanto entidades que representam os setores produtivos, como a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, CNC, Confederação Nacional do Comércio e outras entidades que representam o empresariado. Então, amanhã, Neila, a previsão é de dar início a essa série de debates. Lembrando que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já havia falado algumas vezes que pretende que esse projeto seja votado até o final de maio. Então, ainda deste primeiro semestre, que também é a expectativa do Palácio do Planalto. O ministro das Relações, o ministro Guilherme Boulos, falou sobre isso na semana passada, na sexta-feira, e falou sobre a intenção do presidente Lula de dar continuidade a esse debate, que esse projeto seja aprovado ainda neste primeiro semestre. Ele falou, inclusive, que o presidente Lula já se comprometeu que, caso esse projeto seja travado de alguma forma dentro da Câmara dos Deputados, ou que se ele for esvaziado, ou enfim, se ele não for debatido da maneira que o Palácio do Planalto pretende, o presidente Lula vai sim enviar um projeto de lei sobre esse tema, um projeto de lei com urgência constitucional, que faria com que tanto deputados quanto senadores votassem esse projeto em até 45 dias. Então, ele reafirmou isso, confirmou essa expectativa de que o Palácio do Planalto pode sim enviar um projeto de lei com urgência constitucional, caso a PEC do fim da 6x1 não seja encaminhada da maneira correta, não seja esvaziada de alguma maneira. Então, a gente segue aqui na expectativa, a partir de amanhã, às 14 horas, ouvir essa audiência pública na qual o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai tratar sobre o assunto e assim ver como esse projeto vai ser encaminhado lá na Câmara dos Deputados e depois, possivelmente, se aprovado pelo plenário aqui no Senado Federal. Neila. Bom, falamos aqui no contexto hoje, Camila, muito sobre CPMI do INSS, conversamos com o senador Carlos Viana, que é o presidente do colegiado, e daqui a pouquinho também tem CPMI, né? Queria, inclusive, ouvir a Leila Pereira, do Palmeiras. Já não sabemos mais se ela vai prestar o depoimento. Você já tem informação sobre esse depoimento dela? Isso, Neila, a expectativa é de que a partir das 16 horas ela fosse ouvida, ela não havia confirmado ainda essa presença, né? Então, eu conversei com alguns senadores que trabalham com a expectativa de que hoje seja realmente ouvido apenas o CEO do C6 Consignado, Arthur Ildefonso Broto Azevedo, que deve também tratar sobre o mesmo assunto que a expectativa era de que fosse tratado com a Leila Pereira, essa questão dos empréstimos consignados, esses descontos de empréstimos consignados que foram feitos de maneira
indevida em aposentadorias e pensões do INSS. Então, a partir das 16 horas, ele deve ser ouvido. Em relação a Leila, a expectativa é de que provavelmente ela não vai comparecer por não ter confirmado aí a sua presença. Então, deve ficar para depois, deve ficar para a segunda-feira, a próxima segunda-feira, essa oitiva de Leila Pereira. Então, hoje, Neila, a expectativa para o presidente, o CEO do C6 consignado é tratar sobre questões como a política comercial do banco, os controles internos nessa questão da oferta dos consignados e também as razões para um alto volume de reclamações que foram ouvidos, que foram interceptados, além de medidas adotadas pelo C6 para impedir práticas vedadas como esses descontos indevidos, além também de que eles desejam que o C6 detalhe o plano para ressarcimento dos beneficiários, com prazo, como estão sendo feitas as identificações dessas pessoas que tiveram os descontos indevidos. Então, a expectativa é de que hoje a CPMI do INSS trate sobre isso e aí o depoimento da Leila Pereira, que é presidente da Crefisa, além do Palmeiras, né, muito conhecida por ser a dirigente do Palmeiras, mas vem aqui como na categoria, né, na condição de presidente da Crefisa, que também é essa instituição que é investigada por ter realizado descontos indevidos de empréstimos consignados. Então, a expectativa é de que ela seja ouvida na segunda-feira que vem e a gente segue acompanhando, Neila. Tem mais, tem Comissão de Assuntos Econômicos, porque amanhã o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, iria prestar depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora a gente já não sabe mais, né? Preso, o próprio presidente da CPMI do INSS iria solicitar a presença dele também. Ele disse até que seria uma questão de honra. Agora a gente já não sabe se ele também vai conseguir prestar o seu depoimento à CAI. Não sabemos se Renan Calheiros vai conseguir também puxar Daniel Worcaro para prestar esse depoimento. Camila, tem alguma novidade sobre isso? Pois é, Neila, com essa prisão eu conversei com alguns integrantes da CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, e a expectativa deles é que ficou muito difícil realmente a vinda de Daniel Worcaro, então eles não vêm trabalhando com essa possibilidade, acreditam que amanhã ele não deve realmente comparecer à CAI para poder prestar os esclarecimentos sobre essa questão do Banco Master, das fraudes ligadas ao Banco Master. Lembrando que na CAI ele viria na condição de convidado. A CAI, como é uma comissão de assuntos econômicos, não é uma comissão de investigação como a CPMIs, como a CPMI do INSS ou CPIs, eles não têm o poder de convocar as pessoas, então não teriam como convocar Daniel Worcaro. Ele viria na condição de convidado, que dá a ele essa possibilidade de comparecer ou não, e a expectativa mesmo dessas pessoas com quem eu conversei, que fazem parte desse grupo de trabalho da CAI, que trata sobre o Banco Master, é de que ele não deve vir. E aí entra a questão da própria CPMI e do INSS, né, Neila? Como vocês conversaram mais cedo com o presidente da CPMI, tem outras comissões aqui, outros parlamentares interessados em ouvir Daniel Worcaro, e o presidente da CPMI e do INSS já falou que deve protocolar essa petição para que Worcaro compareça à CPMI para poder prestar esses esclarecimentos de maneira presencial. E a expectativa dele era de que isso acontecesse ainda nesta semana, mas a gente segue acompanhando esse caso, principalmente por conta da prisão de Daniel Worcaro e também do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, em relação a dar a possibilidade de Daniel Worcaro vir aqui de maneira presencial e que ele seja obrigado, no caso da CPMI, ele poderia ser convocado, poderia ser obrigado a vir, mas o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando de maneira a facultar a presença de Daniel Worcaro e de outros investigados, de forma que eles não são obrigados necessariamente a vir. Então a gente segue acompanhando e amanhã também, se ele vai vir ou não, mas a expectativa mesmo da CAI, Neila, é de que Daniel Worcaro não vai aparecer por aqui. Muito bem, Camila Xavier, direto do Salão Azul do Senado Federal, bem pertinho do plenário. Bom trabalho para você, Camila. Obrigada pelas informações.